No vídeo de hoje eu vou estar iniciando uma nova série de vídeos onde eu vou estar mostrando para vocês como eu vou estar ajudando um cliente meu a quitar uma dívida superior a 80 mil reais. Meu nome é Jorge, sou educador financeiro. Nesse primeiro episódio eu vou estar contando para vocês um pouquinho da história desse cliente e também para vocês entenderem o contexto e como a gente vai estar chegando a determinadas decisões. Porque é uma metodologia totalmente personalizada. Então vocês vão estar verificando o que é a situação desse cliente, como está a situação desse cliente e quais serão as tomadas de decisões para esse cliente sair dessa dívida. Tudo começou numa postagem que eu realizei no Instagram sobre endividados. Então esse cliente me abordou referente à questão de estar endividado e me pediu que eu fizesse realmente uma ida até o estabelecimento para a gente conversar e ele passar melhor sobre a situação dele. Ele perguntou se eu trabalhava com educação financeira, como funcionava isso. Então, como é um cliente que reside na mesma cidade que eu realmente verifiquei dentro da minha agenda a possibilidade de estar atendendo ele de forma presencial e consegui fazer esse agendamento e a gente fazer um encontro ali presencial. Dentro desse encontro, ele me passou todas as dificuldades que ele tinha, então ele começou ali realmente a contar a história dele, de tudo que tinha acontecido na vida dele, tanto empresarial quanto pessoal, e ele começou a passar para mim que ele tinha um estabelecimento, desse estabelecimento ele foi para 2 estabelecimentos, então ele tinha um faturamento muito alto dentro desses 2 estabelecimentos, e ele teve a oportunidade de ter mais um estabelecimento em sociedade. Porém, ele precisou desembolsar um grande dinheiro, um grande valor em dinheiro ali para estar criando esse novo estabelecimento que seria numa cidade maior, de maior porte do que ele tinha nos outros 2 estabelecimentos, e isso acarretou realmente ele entrar em despesas. E com isso ele começou a contar a história dele, que ele bateu o carro, bateu a moto, que ele passou por algumas dificuldades pessoais, o faturamento dele começou a reduzir, ele não faturava como antes, quando ele tinha apenas 2 estabelecimentos. Isso acabou realmente prejudicando e ele entrando em dívidas. E chegou um momento que a sociedade também já não casava, ele já não conseguia ter um relacionamento saudável em sociedade ali dos estabelecimentos dele. E para não prejudicar, para ele continuar realmente empreendendo, ele resolveu desfazer dessa sociedade, só que ele devia um certo dinheiro para esse outro sócio dele. Para não ficar devendo para esse sócio dele, o que ele fez? Pegou um dinheiro emprestado de um familiar para pagar essa dívida. Isso começou a virar uma bola de neve, ele começou a tentar se ajustar de todas as formas, mas nada dava certo. E por fim, ele acabou ficando com um único estabelecimento, focado ali. Os outros 2 estabelecimentos ele acabou deixando para o sócio dele devido às dívidas que ele tinha. E ele, mesmo assim, ele falou assim, vou continuar empreendendo, que minha meta mesmo é realmente estar empreendendo. E hoje ele tem 2 estabelecimentos, ele trabalha ele e a esposa dentro desses 2 estabelecimentos. Segundo ele, na primeira abordagem que eu fiz com ele tinha um faturamento saudável, só que eu questionei ele, qual que é o mês que você mais fatura? Não sei. Quanto você faturou no mês anterior? Não sei. Qual o seu custo aqui com o estabelecimento 1 e qual que é o seu custo com o estabelecimento 2? Eu acredito que seja X ou seja Y. Eu vi que realmente ele tinha uma dificuldade em organizar e a entender como que estava tanto as suas receitas quanto as suas despesas. Isso estava afetando também a pessoa física dele. Então ele acabava deixando contas pessoa física sem pagar, ou ele pegava o dinheiro de uma empresa para pagar a conta da outra empresa, ou vice-versa. Ele não sabia ali bem certo quanto que ele tinha de custo em uma empresa e quanto que ele tinha de custo em outra empresa. Então, dentro de toda essa realidade dele, além de identificar que ele não sabia os custos de cada empreendimento que ele tinha, de como que estava a situação dele real financeiramente, eu comecei a fazer algumas perguntas estratégicas apenas para entender o cenário dele. Perguntei para ele, quantos que você tem de dívida hoje? Realmente de dívida? Jorge, eu tenho um valor XYZ. Cara, eu preciso saber exatamente quantos que é esse valor. E ele me passou de forma mais detalhada esses valores, ele começou a pesquisar e começou a trazer. Então eu até anotei alguns valores aqui pra gente ter uma ideia. Ele deve, na verdade, em mais de 8 locais diferentes. Para você ter uma ideia. Ele tem dívida com familiar superior a 50 mil reais. Ele tem dívida com ex-funcionário de mais de R$1.000. Ele tem dívidas com fornecedor de mais de 15 mil reais. Então assim, são dívidas grandes com pessoas
chaves na vida dele. Claro, são algumas situações que não vão cobrar ele de forma imediata e obrigar ele a realmente estar quitando essa dívida. Mas, por exemplo, fornecedor, vai chegar uma hora que esse fornecedor não vai passar mais a demanda para ele. Isso vai acabar prejudicando ele a manter o empreendimento dele. Então foi essas orientações que eu já fui passando na primeira visita ali com ele. Questionei ele, qual é o seu orçamento pessoa física? Qual que é o seu prolabore? Quanto você tira ali de mês ali desses 2 empreendimentos que você tem? Ele não soube me passar. Ah, Jorge, eu vou tirando para me pagar minhas contas de pessoa física. Então eu falei, primeiro, você não tem um faturamento estipulado, então você não sabe quanto você fatura dentro da sua empresa, você não sabe qual que é as suas despesas e qual que é o seu prolabore, qual que é o seu salário. Então, a primeira coisa, você tem que começar a se organizar. Então, eu já fui passando para ele como ele consegue se organizar para verificar qual que é o custo da matéria-prima, custo de embalagem, todos os custos dentro do empreendimento dele, tanto o empreendimento 1 quanto o empreendimento 2. E quais são os seus custos e orçamento pessoa física. Então, para ele ter uma visão de quanto que ele gasta de luz, água, telefone, internet, aluguel, financiamento, tudo que ele tem de despesas pessoa física. Então, ali eu já falei para ele, você tem que separar em 3 orçamentos. Orçamento estabelecimento 1, orçamento estabelecimento 2 e orçamento pessoa física. Aí ele já começou a ter uma visão melhor, ele já começou a identificar que algumas contas dele estavam em atraso e outras não estavam em atraso. Então algumas despesas dele e alguns fornecedores deles ele conseguia negociar para que realmente se organizasse isso daí e ele não teria mais juros sobre essas despesas. E a partir do momento que ele começasse a criar um orçamento para cada estabelecimento e para a pessoa física, ele conseguiria ter uma visão melhor e mais clara de tudo que estava acontecendo na sua vida e na vida dos seus empreendimentos. E aí, tá gostando desse vídeo? E quer acompanhar os próximos episódios dessa série? Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Se você está se identificando com esse cliente e quer sair desse labirinto financeiro, eu vou estar deixando para vocês, na descrição desse vídeo, um link com um formulário onde você vai estar preenchendo para fazer parte da minha mentoria. Então, nesse primeiro encontro, a gente já passou algumas orientações e algumas coisas para ele colocar em prática para a primeira mentoria. Então, eu fui passando para ele e sinalizando alguns pontos já para ele colocar ali na rotina dele. Então, a primeira questão é ele fazer um fluxo de caixa. Então, identificar todas as entradas e saídas do caixa dele diária. Então, tudo que entra no cartão, no Pix ou dinheiro. Verificar o estoque dele e o que ele precisa fazer de compra, tanto para o próximo dia, ou para a próxima semana, ou dentro daquele mês. O segundo passo, a gente listou todas as despesas e identificamos o cenário de cada uma. Então, com o objetivo de verificar quais despesas e quais dívidas a gente poderia priorizar, porque iria aumentar juros, ia aumentar ainda mais essa dívida dele. E o que a gente conseguiria realmente manter do jeito que está e fazer uma negociação. O terceiro passo, a gente começou a discutir sobre um orçamento, PFPJ. Então a gente listou todas as despesas que ele tem, tanto na pessoa física, e o que ele precisa tirar de prolabore para pagar essas despesas, e todas as despesas que ele tem pessoa jurídica, tanto no estabelecimento 1 quanto no 2, e o quanto ele precisa faturar para estar pagando essas despesas. Eu solicitei para o cliente para ele levantar para a gente todos os custos variáveis e custos fixos, tanto do estabelecimento 1 quanto do estabelecimento 2. E um ponto até que eu levantei para o cliente, que a matéria-prima dele estava muito cara e eu acreditava que a gente conseguiria reduzir essa matéria-prima. Mas isso a gente deixou para um próximo encontro porque realmente é uma questão de análise dele de acordo com o fornecedor e eu gostaria de saber como que estava o relacionamento dele com esse fornecedor, quantos fornecedores ele tinha dessa matéria-prima para a gente identificar se realmente era válido migrar de fornecedor ou não. Então, após ele fazer todos esses levantamentos de dados, custos, falei para ele para a gente começar a elaborar uma reserva de emergência de acordo com a necessidade de cada estabelecimento. Então assim, ele não tinha como prioridade o pagamento dessas dívidas de mais de 80 mil reais, pagar esse pessoal e se livrar dessas dívidas. Mas conforme eu falei para ele, se você não tiver uma reserva de emergência, focar 100% em pagar essas dívidas, uma hora vai acontecer um imprevisto. E a gente está realmente ali muito expostos
e como você tem 12 estabelecimentos, a chance de ter algum imprevisto é muito grande, e você não tendo uma reserva de emergência, a chance de você ter que criar outra dívida para pagar esse imprevisto é muito grande. Então a gente vai começar a conciliar essas duas questões e ter o pagamento dessas dívidas, um plano de pagamento dessas dívidas e a criação de uma reserva de emergência, de forma que você fique mais tranquilo para trabalhar no dia a dia e consegue ter um controle do seu orçamento melhor sem correr o risco de ter um imprevisto aí e acabar atrapalhando todo o nosso planejamento. E após essa primeira conversa que eu tive com ele, onde eu coletei todas as informações, eu falei para ele, ó, agora a gente vai começar o planejamento para a quitação dessas despesas, para a organização financeira dos seus estabelecimentos e também da sua pessoa física. Então eu vou precisar da sua ajuda na questão de preenchimentos de planilhas, controle e gerenciamentos de dívidas e despesas diárias, porque ele é a pessoa que está ali com o dinheiro na mão, ele que está ali com as despesas e ele que precisa fazer realmente a organização e a execução dessas atividades. A parte que depende de mim, que é realmente estruturar e passar o planejamento para ele, eu vou fazer e vou passar para ele e vou estar controlando junto com ele. Mas quem vai colocar tudo isso em ação vai ser ele. Então, se você quer acompanhar essa série de vídeos, onde meu cliente vai estar colocando todos os planos de ação em prática, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E até o próximo vídeo.